presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei conhecido como Pacote Anticrime com 25 vetos à matéria aprovada pelo Congresso, mas manteve o texto principal sobre o chamado juiz de garantias. Com a medida, o magistrado que cuida do processo criminal não será responsável pela sentença do caso. Na tarde de ontem, pouco tempo depois da publicação do projeto no Diário Oficial da União, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou nota para reforçar sua posição contrária à figura do juiz de garantias. Abro aspas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, que são 40% do total, e também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas. De todo modo, o texto final sancionado pelo presidente contém avanços para a legislação anticrime no país. Essa é a nota divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ainda ontem, ao justificar a decisão, Bolsonaro afirmou que não pode sempre dizer não ao parlamento e parabenizou Moro por formular um conjunto de medidas para combater o crime no país. E aí, Josias, o que você achou da decisão? Eu achei que a decisão deixou muito mal o ministro da Justiça, mas isso é um processo que vem de longe. Em dezembro de 2018, alguns dias antes de assumir o cargo de ministro, o Sérgio Moro declarou numa entrevista que não assumiria um papel de ministro da Justiça com o risco de comprometer a sua biografia, o seu histórico. 2 meses depois de dar essa declaração, em fevereiro de 2019, o Bolsonaro ordenou ao Sérgio Moro que desnomeasse a cientista política Ilona Szabo, que havia acabado de ser acomodada numa cadeira de suplente de um conselho reles na pasta da Justiça. Desde então, o Sérgio Moro vem colecionando no governo reveses que comprometem a biografia que ele dizia não estar disposto a comprometer. Quando o pacote anticrime e anticorrupção foi enviado para o fundão da pauta do Legislativo, o Moro se desentendeu com o Rodrigo Maia, não com o chefe dele. O presidente da Câmara se sentiu à vontade para dizer, na época, alguma coisa como ele que converse com o presidente Bolsonaro e, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. O Maia ainda ironizou naquela ocasião o Sérgio Moro, disse que o pacote dele era um copia e cola de outra proposta que foi elaborada sob a coordenação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E ninguém no governo, nem o Bolsonaro, nem ninguém, saiu em defesa do ministro. O ministro sempre foi deixado, teve que fazer a sua própria defesa. E, em vez de reagir, o Moro foi dobrando os joelhos. Nessa ocasião, por exemplo, ele concordou em transferir a criminalização do Caixa 2 do pacote principal, que ele tinha elaborado, para um projeto anexo, que já foi devidamente esquecido. Vieram, na sequência, a perda do COAF, o convívio com aliados indiciados do Bolsonaro, o silêncio do presidente diante da prisão na segunda instância, do fim da prisão na segunda instância, e aí a aprovação do pacote anticrime desfigurado, sem o pedaço anticorrupção. E quando se imaginava que o encolhimento do ministro tinha chegado no limite, o Bolsonaro presenteou o Moro, na véspera do Natal, com essa sanção do artigo que cria o juiz de garantias. Aí atingiu-se o ápice da ironia, porque o pacote prioritário do Moro ganhou uma ferramenta anti-Moro. O objetivo do Bolsonaro é conhecido. Ele quer proteger o filho Flávio e proteger a si próprio. Quanto ao Sérgio Moro, ele chega às portas de 2020 como um ministro que transforma a sua passagem pelo governo num processo de autocombustão, sem necessidade, porque ele é prestigiado nas ruas, como mostrou uma pesquisa recente, aprovado por 53% da sociedade brasileira. O Moro agora já divulga notas para expressar a sua contrariedade, o que é um avanço, mas a dúvida permanece. A que temperatura ferve o Sérgio Moro? E você, Constantino, o que é que achou? Olha, achei uma péssima decisão do presidente Jair Bolsonaro. Curioso que foram sugeridos pela Casa Civil 38 vetos, o presidente vetou 25 itens, mas deixou essa casca de banana que é o juiz de garantia, que sequer é uma coisa viável no Brasil, né? Inúmeras comarcas que têm apenas um juiz, não dá para colocar em prática uma medida dessas.
e o presidente vai lá e sanciona com essa casca de banana, contrariando o próprio ministro Sérgio Moro, que tornou pública essa contrariedade, né? Então, realmente, cada vez mais o presidente vai se afastando daquilo que o Moro representa no seu governo, que é o lava-jatismo. E como eu não canso de repetir aqui, o lava-jatismo é mais forte, mais popular e mais poderoso do que o bolsonarismo. A turma que costuma passar pano, justifica e o próprio presidente falando que não pode se indispor com o parlamento. Bom, essa narrativa não se encaixa na decisão de vetar 25 itens. E, na verdade, o que o presidente não está a fim de se indispor ali é ou com o deputado socialista Marcelo Freixo, ou então com a defesa do seu filho, né, que, de fato, segundo o jurista Miguel Reale Júnior e outros, essa medida vai sim, ou pode, tem tudo para afetar o caso do filho Flávio Bolsonaro, né? O juiz Flávio Itabaiana provavelmente seria prejudicado por isso, porque o juiz que coleta as provas não seria o mesmo a julgar o caso. Então, tudo isso pegou muito mal, vai ficando muito claro, muito evidente que o presidente coloca a família acima de tudo, mas não é em abstrato, é a sua família acima de tudo, inclusive a sua bandeira ética com a qual ele se enrolou para ser candidato, quase ali como uma espécie de Robespierre tupiniquim, o incorruptível, né? Isso vai, a cada mês que vai passando, isso vai se enfraquecendo, né, como discurso, e realmente vai ficando uma situação muito delicada a desses que continuam vendendo o presidente Jair Bolsonaro como alguém intransigente com qualquer tipo de desvio ético. Não dá, é uma medida muito ruim e gerou um racha muito significativo, mais um, né? Vamos acumulando, teve a escolha do PGR, a AGU, várias decisões ao longo do tempo que foram afastando o presidente de Sérgio Moro, do que ele representa no governo, e essa vez aí eu acho que realmente pela reação que a gente pôde perceber nas redes sociais, houve um racha muito grande, muito significativo, e muita gente que até ontem vinha fazendo o possível e o impossível para defender 100% das decisões do presidente Bolsonaro, dessa vez tiveram que jogar a toalha, pegou muito mal. Bolsonaro fechou com Freixo. E aí, Thaís? Eu discordo em parte do Constantino e do Josias, porque eu acho que está tendo aí uma espécie de reação exagerada, principalmente em relação à história do juiz de garantias, porque também tem que ver que a composição das torcidas favorece, né, esse eco. A favor do juiz de garantias estava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da STF, por exemplo, Dias Toffoli, que não são exatamente campeões de popularidade. E do outro lado, contra o juiz de garantias, estava o super Sérgio Moro. Então isso ajudou a esquentar aí os ânimos. Mas o fato é que, por exemplo, quanto a isso que o Constantino falou, absolutamente não é fato dado que isso vai afetar o caso Flávio Bolsonaro, e muito menos que vai prejudicar a atuação do juiz Itabaiana, que o Bolsonaro acusa de estar a serviço do Witzel, etc. Por quê? O juiz Itabaiana, ele é o sujeito que até agora fez o papel de juiz de garantias, ou seja, aquele juiz que vai colher provas, que vai autorizar a coleta de provas, que vai expedir mandados de segurança. Então ele não pode sair desse papel agora, porque a lei veda que o juiz que tomou providências no inquérito seja o juiz que vai julgar. Portanto, o juiz Itabaiana vai continuar exatamente onde está e fazendo exatamente o que ele está fazendo para desgosto do Bolsonaro. O que vai acontecer é que vai haver um outro juiz nessa história, que é o juiz de instrução. E esse juiz pode ser pior que o Itabaiana, pode ser mais rigoroso que o Itabaiana. Então eu não vejo como a gente possa afirmar que isso beneficia o Flávio Bolsonaro. Outra coisa que está errada é que tem muita gente dizendo aí que o novo juiz vai ser escolhido pelo presidente do tribunal. E daí então já se fala assim, o presidente do tribunal pode ter um amigo do amigo que é amigo do acusado e pode então beneficiar esse acusado. Mas, segundo os especialistas que eu ouvi, esse juiz de instrução vai ser escolhido pelos tribunais sim, mas pelo colegiado dos tribunais, e não pelo presidente do tribunal. Ou seja, essa chance se reduz muito nesse sentido, né?
Mas é claro que do ponto de vista político é mais um desgaste para o Sérgio Moro, e ele deixou isso bem claro, que não gostou nada do final da história. E concordo com o Constantino que dessa vez também foi um grande desgaste para o presidente Bolsonaro, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, né, Brown? Isso. Fala, Josias. Bom, eu queria só acrescentar alguns pontos a propósito das observações da Thaís, porque o Bolsonaro, na última sexta-feira, numa entrevista daquelas de porta de palácio, ele desqualificou o juiz Flávio Itabaiana. Perguntou lá para os repórteres: vocês já perguntaram para o juiz Itabaiana como é que ele quebra 93 sigilos em 5 linhas? Depois ele insinuou que o juiz estaria mancomunado com o governador do Rio, o Wilson Witzel, porque uma filha do magistrado trabalha no governo do Rio, e o Bolsonaro insinuou, sem provas, depois se verificou que não era bem aquilo, que a filha do juiz seria uma funcionária fantasma. Então, para o Bolsonaro, esse juiz é um caso perdido. O juiz Itabaiana é um caso perdido. É fato que a criação da figura do juiz, esse juiz que vai fiscalizar o trabalho do outro magistrado, o juiz de garantias, ele não tira o Itabaiana desse trabalho que ele está fazendo agora, mas abre-se a perspectiva de que um outro juiz julgue o caso, o que para o Bolsonaro já é um avanço, porque pelo menos vai haver uma dúvida. Bom, pelo menos vem outro juiz aí, pode ser que seja menos rigoroso do que tem que ser revelado o Itabaiana. De resto, fica muito mal para o presidente a sanção desse artigo, porque esse artigo contraria todo o discurso do presidente Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu enrolado na bandeira da ética e da Lava Jato. Trouxe o Sérgio Moro como símbolo dessa operação que serviu de pedestal para que ele se exibisse na campanha. De repente, ele se alia aos inimigos dessa operação, que foram os encrencados e os cúmplices que na Câmara colocaram esse artigo que criou o juiz de garantias. E eles próprios apresentam esse artigo como um artigo anti-Moro. Então não fica bem o presidente em nenhuma hipótese, porque ele criou uma simbologia e ele hoje é uma antítese da simbologia que ele próprio criou. Então não há como ficar bem nesse episódio. E no caso ele trata o filho Flávio exatamente como tratou o filho Eduardo, quando pretendeu, sem sucesso, indicá-lo para a embaixada em Washington. Ele disse na ocasião: eu pretendo beneficiar meu filho, sim, se puder dar um filé mignon para ele, eu vou dar. Ele está dando agora um filé mignon, ou pelo menos a perspectiva de um filé menos duro, um pouco mais macio do que o juiz Itabaiana. Se vai conseguir ou não, a loteria do judiciário, que vai sortear um novo juiz, isso vai determinar. Mas hoje, tudo que ele deseja é retirar o Itabaiana desse caso. Você, Constantino. Olha, eu acho que as medidas têm que ser analisadas por si só, com base no mérito, se são boas ou não. E essa fulanização, ou sempre essa questão de quem está apoiando ou não, nessa polarização que temos hoje na política brasileira, de fato gera muito ruído e às vezes ofusca um pouco o mérito em si da questão. Dito isso, feita essa ressalva, é óbvio que é um fator a mais você analisar quem está do teu lado e quem está contra você. Por exemplo, se eu estiver defendendo uma medida que toda a banda podre da política, o PT, o PSOL, o PCdoB e companhia estão festejando, enquanto que pessoas decentes estão lamentando, é óbvio que eu vou, no mínimo, rever com muito carinho minhas premissas todas para ver onde eu estou provavelmente enganado. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o deputado Marcelo Freixo estava soltando fogos de artifício com essa medida sancionada dessa forma, porque ele achava que isso evitaria casos como abusos cometidos supostamente por Sérgio Moro. Do outro lado, nós temos não só o Sérgio Moro contrariado, como o juiz Marcelo Bretas também se pronunciando hoje. Escreveu que o processo penal brasileiro perderá eficiência e celeridade com a adoção do chamado juiz de garantias. Ou seja, nós temos que avaliar, de certa forma, quem é que está reclamando dessa aprovação dessa forma, com esse instituto, né, do juiz de garantias, e quem está festejando do outro lado. Eu acho que isso não é prova definitiva, não é argumento definitivo, até porque é um argumento de autoridade, mas são autoridades decentes condenando e a turma toda cúmplice ou defensora dos bandidos festejando do outro lado. Então isso eu acho que reforça
a análise que o presidente realmente deu um tiro no pé e errou. A sua bandeira ética cada vez mais está se esgarçando por conta da situação delicada envolvendo sua família. E ainda nessa polêmica do juiz de garantias, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, compartilhou por meio da sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, uma mensagem que diz que o presidente Jair Bolsonaro traiu todos os brasileiros. A mensagem, publicada pelo youtuber Nando Moura, fez críticas à criação do juiz de garantias, um dos itens aprovados pelo Congresso no chamado pacote anticrime. Pelo Twitter, o youtuber afirmou que Bolsonaro não apenas traiu Sérgio Moro, mas a todos os brasileiros. A mensagem foi retuitada por Weintraub, que apagou minutos depois. Na sequência, o ministro publicou uma outra mensagem para justificar o compartilhamento. Abro aspas. Estou em viagem, em um navio com internet intermitente. Fico horas sem internet. DRT sem querer em um post. Evidentemente que foi um erro. De acordo com a revista Cruzoé, um auxiliar do presidente contou que Bolsonaro não acreditou nessa versão de que o retweet de Abraham Weintraub foi um erro. Diga aí, Thaís. Olha, Vitor, eu acho que o ministro da Educação merece cair por vários motivos, mas por falta de adulação ao presidente, isso seria muita injustiça, porque ele faz isso muito bem, se dedica muito a isso, então seria muita injustiça. E depois acho que esse negócio não vai para frente, porque agora há pouco o Eduardo Bolsonaro já postou um tweet dizendo que eu também cometo enganos, hahaha. Eu já postei tweets que eu não queria, meio que passando um pano lá para o Weintraub, então acho que isso não vai muito para frente. O que eu acho mais relevante nesse episódio foi o que o Josias e o Constantino já comentaram, que é esse tremendo desgaste aí que isso está causando para o presidente. Quem que é esse youtuber, esse Nando Moura? Para quem não sabe, ele era um bolsonarista de raiz, né? É um youtuber que tem 3 milhões, mais de 3,3 milhões de seguidores, e ele foi citado algumas vezes pelo próprio presidente, que indicou o canal dele, ou seja, era um cara da casa, da turma, e ele começou a se desencantar, a se decepcionar com o Bolsonaro lá em setembro, outubro, quando ele percebeu os movimentos do presidente e da família do presidente para abafar a CPI da Lava Toga, que era aquela que iria investigar o judiciário em geral e o ministro Dias Toffoli em particular. Então, foi a partir desse momento que ele começou, primeiro muito respeitosamente, discordando, depois mais estridentemente, agora ele virou um quase inimigo declarado lá. Ao mesmo tempo, no Congresso, o capitão Augusto declarou agora há pouco que era outro bolsonarista antigo, lá foi um dos primeiros a apoiar o Bolsonaro quando ele era ainda deputado. O capitão Augusto já deu uma declaração que a bancada da bala, a qual ele pertence, perdeu a paciência com tantos movimentos do presidente que estão desagradando e que estão indo contra a promessa de campanha dele e que agora eles estão sem paciência. Foram essas palavras dele. Então, Bolsonaro, para acomodar as convicções dele ou interesses dele e da família, está fazendo muito bolsonarista de raiz desembarcar da canoa. E a reação, principalmente das redes sociais, que é um ponto muito sensível do presidente, deve estar deixando ele muito abalado. O risco agora é, por causa desse abalo, ele começar a fazer coisas destrambelhadas aí pouco razoáveis para reconquistar o amor da tropa virtual dele. Josias. A Thaís disse bem, é um desgaste muito grande e um desgaste cujos resultados são imprevisíveis, porque é óbvio que você não tem condições de implementar esse juiz de garantias em todas as comarcas do Brasil. O próprio Sérgio Moro tinha alertado o presidente que 40% dessas comarcas só tem um juiz. Isso tem um custo e não está dito de onde vem esse dinheiro. E o judiciário claramente não está aparelhado para implementar essa decisão. Não há só São Paulo e Rio no Brasil. O Brasil tem comarcas nos fundões do país que não estão estruturadas para isso. Isso vai retardar o julgamento dos processos, vai encarecer o funcionamento do judiciário, quer dizer, é uma medida de todo inadequada. Pode-se elogiar, pode-se encontrar méritos, mas o fato é que não dá para implementar. E no caso do ministro da Educação, arrisca-se a fazer papel de bobo quem acreditar que o ministro reproduziu por engano um tweet que tratou o Bolsonaro como traidor por ter sancionado esse instituto do juiz de garantias. O Bolsonaro pode ser classificado de muita coisa, mas bobo ele não é.
E, ironicamente, o ministro Weintraub escorregou numa área em que o chefe é especialista. O Bolsonaro sabe que a reprodução de um post no Twitter só é feita mediante checagem. Essa checagem existe justamente para prevenir enganos. Então não tem como o cara se enganar num negócio como esse. Agora, o ministro sai em férias, está a bordo de um navio. O bom senso recomendaria que ele deixasse o serpentário das redes sociais para desfrutar da companhia da família, mas sensatez e Weintraub são elementos inconciliáveis. E quando está plugado ao computador, o ministro costuma tuitar e retuitar 10 vezes antes de pensar. Ele despeja nas redes sociais muita filosofia de para-choque. Esqueceu dessa vez que nenhuma filosofia barata substitui o próprio para-choque. E mais uma vez o ministro trombou consigo mesmo. Infelizmente, é improvável que esse deslize custe o cargo do ministro da Educação. Disse que o presidente Bolsonaro está irritado com o ministro. O presidente deveria se irritar consigo mesmo. O problema do MEC se chama Jair e não Abraham. O mal de conviver com personagens precários é o pessoal que olha de longe não conseguir distinguir quem é quem. Constantino. Olha, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E quem dá mitada demais nas redes sociais, às vezes vai dar um retweet que vai se arrepender depois. É bom sinal se o presidente realmente não engoliu essa desculpa esfarrapada de internet intermitente no navio, né? Porque era mais crível se o ministro tivesse assumido que bebeu, de repente, demais lá no navio e cometeu um equívoco, né? Mas isso está virando já carta marcada no bolsonarismo, né? Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro também votou a favor do aumento do fundão eleitoral por equívoco, né, por engano. Então está começando a acontecer engano demais aí na turma ligada ao bolsonarismo raiz. É óbvio que o ministro se empolgou ali com a mensagem do youtuber Nando Moura e depois viu a besteirada que fez, que podia custar, inclusive, seu cargo. Até porque ele já está sob fogo cerrado da ala olavista, pelo menos de uma parte da ala olavista do bolsonarismo. E justamente porque ele estaria fechando torneiras ali, que essa medida incomodou uma parte ali que tem interesses nesses recursos, né? Então, ele já está sob fogo amigo, sob fogo cruzado, e ainda dá um retweet desse do Nando Moura, que de fato virou inimigo do bolsonarismo, né? Ele está sendo atacado, estão subindo, a turma Chapa Branca está subindo hashtag nas redes sociais de Nando vagabundo, Nando traidor, porque não tolera ninguém que ouse fazer críticas independentes. O Nando, como a Thaís já colocou, é alguém que usou a sua influência de youtuber com milhões de seguidores para vender o bolsonarismo e ficou amigo ali dos filhos do presidente e tudo, e começou a ver certos desvios, como, por exemplo, a questão da CPI da Lava Toga, depois a indicação da PGR, que o incomodou muito, e ele começou a fazer muitas críticas e hoje em dia ele é persona não grata no bolsonarismo, né? Então, essa história de traidor é muito típica da mentalidade binária, tribal e militar que é preponderante no bolsonarismo. E remete um pouco ali ao que aconteceu no stalinismo, né? Que o Stalin teve que apagar depois imagens, fotos antigas, porque ele estava ao lado de 5, 6 aliados que viraram traidores, né, da causa e inimigos dele, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais com o bolsonarismo. Eles vão ter que apagar o passado, porque inúmeros ex-aliados vão se tornando traidores. E ao julgar aí pelo andar da carruagem, não vai ter muito tempo à frente que hoje pessoas que ainda estão passando pano em certas medidas do presidente ou da família, obviamente vão se tornar de pedra vitrine com o passar do tempo. É inevitável que uma mentalidade dessas que exige fidelidade total e bovina à figura do presidente e não a princípios, é inevitável que o grupo de traidores só aumente com o tempo, porque ninguém é perfeito, muito menos Jair Bolsonaro.